Olá a todos, muito boa noite e sejam bem-vindos a mais uma sessão do Fórum Saúde para o século XXI, dedicada à Covid-19. A sessão de hoje tem por título uma pergunta, que é a seguinte: Covid-19, comunicação e confiança, será que estamos perante uma equação impossível? E procurando responder a esta questão, vamos conversar com os nossos convidados de hoje, a quem desde já agradeço por terem aceitado o nosso convite, e são eles José Cândido Sousa, jornalista, Pedro Teixeira, professor da Escola de Medicina da Universidade do Minho, e Francisco Sena Santos, jornalista e professor na Escola Superior de Comunicação Social. Como é habitual também, contamos ainda com os comentários de Adalberto Campos Fernandes, ex-ministro da Saúde e professor na Escola Nacional de Saúde Pública, e de António Tavares, provedor da Santa Casa da Misericórdia do Porto. E eu começaria por si, José Cândido Sousa, perguntando-lhe como é que avalia globalmente este processo de comunicação relacionado com a Covid-19. Ora, boa noite a todos. Antes de mais, queria dar uma palavra de agradecimento à Andreia e a si, Pedro Pinto, pelo convite simpático que tiveram. Este é um tema extremamente interessante e que me motiva imenso. Tenho uma profissão de mais de 40 anos e sou um ouvinte atento a tudo o que se publica, tudo o que se fala, tudo o que se pergunta, tudo o que se lê diariamente no país e também no estrangeiro. Bem, isto é um assunto que dá pano para mangas. Eu começava por responder de uma forma absolutamente taxativa para me situar bem no debate. Eu respondo a essa pergunta que fez: sim, é impossível, não tenho dúvidas. E como se eu tivesse alguma dúvida sobre isso, nos últimos 3 dias, ao estar a recolher pensamentos e ideias para conversar aqui esta noite, aparece este assunto da AstraZeneca. Isto é extraordinário porque é o melhor exemplo que eu poderia desejar para poder falar esta noite sobre o assunto, sobre o tema que nos propomos falar. E porquê? Porque isto encerra tudo aquilo que me interessava falar e tudo aquilo que me interessa dizer à volta deste assunto. Isto é a melhor notícia. Esta história da AstraZeneca é uma coisa espantosa. Os problemas secundários da AstraZeneca situam-se há cerca de um mês. Começou-se a falar no final de fevereiro, princípio de março, quando começaram a aparecer os primeiros problemas. Depois de uma primeira reação dos governos perante os casos que apareceram, conseguiu sossegar-se e conseguiu, digamos, convencer a opinião pública que, afinal de contas, as coisas não eram tão complicadas quanto diziam, estava-se a estudar o assunto e o bem que fazia era superior ao mal que podia provocar. Já estava tudo mais ou menos arrumado, as coisas estavam a decorrer tranquilamente, mal ou bem não havia, tinha-se apaziguado a opinião pública europeia em relação ao assunto, embora num ou noutro país a situação pudesse ser ainda um bocadinho mais cautelosa, o que é facto é que as coisas estavam a decorrer tranquilamente. E o que é espantoso é que há 3 dias, confrontados com uma entrevista, e aqui começa o meu pasmo, uma entrevista que é do responsável pela estratégia de vacinação da Agência Europeia de Medicamento, o Sr. Cavalieri, um italiano, que deu uma entrevista ao jornal El Messaggero, em Itália. Ora, a repercussão é imediata, porque este senhor, sendo responsável, tem esta fraqueza de dizer, não é de afirmar que existia uma ligação entre a vacina da AstraZeneca e a Covid-19. Mas depois, como não estava contente em estabelecer esta ligação, depois a seguir diz: o que causa esta reação, contudo, ainda não sabemos. Nas próximas horas diremos que se existe uma ligação, mas ainda precisamos de compreender melhor como é que isto acontece. Ou seja, na base, quer dizer, ele sabia que havia uma ligação, ou ele presumia que havia uma ligação, ele quase tinha a certeza que havia uma ligação, no entanto, não tinha a certeza de nada. Curiosamente, logo a seguir, quer a EMA, quer outras instituições ligadas a este processo, vêm reafirmar que, não senhor, não se pode ainda dizer que há uma ligação,
Estamos a estudar o assunto, é plausível que haja uma ligação, é possível que haja uma ligação, ou seja, estamos numa de suponhamos. Ora, perante isto, o que é que se pedia em relação a políticos e a comunicação social responsáveis, quer uns, quer outros? É que, no mínimo, pensassem duas vezes antes de dizer o que quer que fosse na sequência deste assunto. Ora, entramos aqui noutro aspecto extremamente importante do problema da comunicação, que é a falta de contenção verbal nas sociedades em que vivemos. São sociedades fortemente mediatizadas, as pessoas vivem muito à base da imagem. Para os políticos é extremamente importante poder passar mensagem para a opinião pública e, portanto, utilizam-se todos os expedientes possíveis para conseguir chegar onde se pretende. Ou seja, há um mundo aqui de interesses e muitas vezes deixa-se para segundo plano, em casos destes, aquilo que é fundamental, que é o chamado interesse nacional. E o interesse nacional está para além dos tais interesses, os interesses políticos, os interesses económicos, os interesses de grupo. E, portanto, esta perspectiva do interesse nacional devia presidir à forma como que se encaram acontecimentos deste género. As pessoas responsáveis deviam parar um bocadinho para pensar de que forma é que isto pode ou não implicar as pessoas todas, todos nós, com quem estamos a comunicar. Ao longo deste processo, nada disto aconteceu. E o que é pior é que cada pessoa que vem a seguir agrava tudo. E o problema é este, é que tudo neste momento se mantém exatamente da mesma maneira como estava há um mês atrás. Porque continua-se a estudar. É evidente. Quer dizer, da mesma forma como os governos pressionaram os cientistas para descobrirem uma fórmula milagrosa para uma coisa que demorava normalmente 3 anos, conseguiu-se fazer num ano. Ora, agora, depois de se ter descoberto uma possibilidade de resolver a solução, de haver uma solução, agora não queremos assumir a responsabilidade, não temos capacidade para assumir a responsabilidade dessa pressão que pusemos em cima dos cientistas para apresentar uma solução a breve trecho, sem terem cuidado daquilo que são as implicações naturais da resolução de um problema destes. E, portanto, é normal que, neste momento, as coisas não estejam completamente estudadas e as vacinas estão a ser postas no mercado apenas porque é necessário ter uma resposta, dar resposta à ansiedade das pessoas, porque são, de facto, casos de vida ou de morte. Mas como isto não chegasse, eu acabei de ouvir há cerca de 1 hora e tal, na sequência da conferência de imprensa dada pela Direção-Geral de Saúde e pela presidência do Infarmed, eu confesso que eu fico um bocado gago perante tudo isto, porque eu acho isto extraordinário. O presidente do Infarmed, há bocado, diz isto. Eu estou a ler uma notícia que acabei de retirar da internet há minutos. Sem entrar em detalhes, estas situações são um pouco diferentes das que têm sido reportadas, mas são semelhantes. Ora, isto é dito pelo Dr. Rui Santos Ivo, presidente do Infarmed. Ou seja, falam em que já existem 2 casos de tromboembolismo em Portugal. Depois diz-se que, olha, atenção, que não foi só da AstraZeneca, mas parece que dá uma outra vacina também. E depois não se diz mais nada. Ou seja, então não era melhor estarem calados? Não era melhor saber bem o que é que se passava antes de poder vir a aumentar ainda mais a carga de dramatismo que as pessoas têm em relação à toma ou não da vacina da AstraZeneca? Bem, os problemas de comunicação são seguidos. Volto a dizer, e o principal está a falta de contenção verbal por causa dos interesses. E depois,
a permeabilidade dos órgãos de comunicação social, que acabam por contribuir para isto também, porque não pensam, não param duas vezes para ter aquilo que se chama a responsabilidade social, que se pede a todos os cidadãos nestas alturas e que, por maioria de razão, para os agentes que passam ou que têm que tratar esta mensagem. E, portanto, aos jornalistas aqui pediam-se serenidade, tranquilidade, frieza e bom senso, que parece que no meio disto tudo é o que falta mais, é frieza e bom senso, quer por parte do governo, quer por parte da comunicação social. Porque, atenção, vejamos uma coisa, isto é uma grave situação nacional, é a saúde pública que está em causa. Há muita gente a morrer. Eu hoje ouvia aqueles fóruns da rádio de manhã, e eu via pessoas em pânico mesmo, e que diziam, eu estou em pânico. E eu pergunto, não há responsabilidade? Os agentes, as pessoas que têm que tratar deste assunto, não conseguem perceber que não se pode dizer tudo. Nestas alturas não se deve dizer tudo e tem que se ponderar extremamente bem aquilo que se deixa sair cá para fora. Eu vou recordar, houve dois momentos relativamente recentes em que acontecimentos nacionais eram importantes para a opinião pública, que foi a Expo 98 e que foi o Euro 2004. Se repararem, quem é que os governos da altura foram buscar para tratar de cada uma destas realizações? O António Mega Ferreira e o Carlos Cruz. Foram as caras. E porquê? É óbvio porquê. Porque não só tinham capital de experiência de comunicação, tinham o saber e eram jornalistas de base. Ora, eu não entendo, eu não consigo perceber como é que atualmente, perante task forces, perante gabinetes de apoio, perante DGS com uma multidão de assessores, eu não ouvi falar ainda de um jornalista. Não ouvi. Eu pergunto, quem tem a responsabilidade de fazer passar a mensagem, de a tratar, quem sabe e faz disso profissão, não está no olho do furacão a poder contribuir para uma passagem da mensagem tranquila, apaziguadora e clarificadora. Porque este é o outro aspecto da questão. É a clareza com que as coisas têm vindo para a opinião pública, que é péssima. A confusão é total, toda a gente diz tudo e há milhares de pessoas a pronunciarem sobre aquilo que não sabem. Este é outro aspecto que eu também gostaria de falar, que é toda a gente sabe tudo sobre vírus hoje e sobre epidemias e toda a gente bota a faladura sobre tudo. Mas, de repente, nasceram N especialistas de geração espontânea em relação a este assunto. Eu fico estupefacto com aquilo que ouço, às vezes de uma forma perfeitamente contraditória, nos órgãos de comunicação social, que não contribuem rigorosamente nada para o esclarecimento das pessoas. Pelo contrário, só provocam maior confusão, maior aflição e maior pânico e ninguém sabe. O governo, para mim, está desde o início a correr atrás do prejuízo. Segundo as coisas que eu procurei ler ao longo do último ano, os primeiros avisos sobre o que estava a passar apareceram no final de dezembro, princípio de janeiro. Ora, o primeiro estado de emergência só é declarado em meados de março, penso que 15 de março, ou à volta de 15 de março. Ou seja, passaram pelo menos 2 meses em que as entidades governamentais tinham por responsabilidade ter arranjado um gabinete de crise bem formado, com pessoas competentes e que pudessem antecipar o mínimo daquilo que era necessário para controlar e andar à frente da comunicação. Mas tinham por obrigação eles próprios serem agentes de ligação com a comunicação social, por forma a não
não passarem a ser eles a ir atrás da comunicação social. E o que aconteceu foi isso. Ou seja, o governo deixou de liderar o processo logo no início e passou o tempo todo a correr atrás do prejuízo. Mas, sujeitando-se e infletindo políticas e infletindo discurso por causa da pressão da opinião pública. Aliás, eu não me esqueço que o primeiro estado de emergência nasce depois por pressão da opinião pública. Por pressão, nomeadamente, dos institutos, eu penso os institutos universitários, escolas, que começaram a pedir para fechar e começaram elas próprias a tomar a iniciativa de encerrar. E só depois disso é que o governo decide o primeiro estado de emergência. Portanto, resumindo, a comunicação aqui não foi tratada como deve ser desde o início. Os jornalistas, que são, por excelência, as pessoas que têm a responsabilidade de fazer a triagem e de a tornar compreensível às pessoas, estão perfeitamente fora do circuito normal da comunicação, são completamente postos de lado, mas acontece esta coisa extraordinária que eu acho fantástico e que tem sido para mim um dos problemas graves desta situação ao longo do ano, é que de repente as conferências de imprensa, que são para dar informação aos jornalistas, para os jornalistas tratarem e eles próprios fazerem o seu trabalho, não, de repente as conferências de imprensa são todas em direto. Isto não faz sentido nenhum. Não faz sentido nenhum, porque está-se a eliminar aquele que é o papel do jornalista, que é refletir, que é complementar, que é ir buscar informação, que é torná-la compreensível e clara para todos e depois transmiti-la. Não, quer dizer, os jornalistas estavam ali como um qualquer auditor, um ouvinte ou telespectador a apreciar uma conferência de imprensa e a tirarem as suas conclusões e emitirem as suas opiniões. E, portanto, tudo isto me parece uma extrema confusão, uma grande baralhada, em que o papel da comunicação, que já de si não é um papel fácil, porque comunicar não é falar, quer dizer, pode ser falar, mas neste caso entende-se que a comunicação é a transmissão de um qualquer facto que tem que ser claro para o outro, porque senão não faz sentido. Isto tornou-se uma cacofonia, de facto, em que toda a gente fala e muito poucos se entendem, ninguém ouve ninguém. E digamos que eu acho que há diversas formas de comunicar e cada uma tem a sua linguagem. O Francisco certamente se vai pronunciar daqui a bocado sobre o assunto. É que não é a mesma coisa escrever uma notícia do que dar uma notícia na rádio ou dar uma notícia na televisão. São coisas completamente diferentes e que exigem uma forma de tratamento e expressão completamente diferente. E, portanto, não é possível estarmos diariamente, porque isto depois tem sido um massacre. As pessoas, é que a mensagem deixou de ser ouvida. As pessoas deixaram de ligar. Porque isto é um massacre diário há quase um ano, em que se fala em que coisas completamente diversas são atiradas para o meio da rua, para cima das pessoas, sem tratamento, sem serem pensadas, sem serem equilibradas, sem serem... É assustador, é assustador. E portanto, a reflexão que da minha parte eu penso que é necessário fazer é sobre... Se calhar vale a pena parar um bocadinho para pensar, se calhar vale a pena refletir o que se deve dizer, sob pena de estarmos a pôr em causa o trabalho, o sacrifício de milhares de pessoas, e os senhores são os primeiros, estão na linha da frente, e o vosso trabalho pode estar em causa permanentemente se a mensagem não for clara, e não for tranquila, e não for de forma a que as pessoas se sintam confiantes. Hoje eu ouvi a propósito de um colega vosso dizer a propósito da vacina da AstraZeneca, não é uma questão de segurança, é uma questão de confiança. Ora, a confiança é o grande problema e não se conquista a confiança desta maneira.
Não é desta maneira que se conquista a confiança de ninguém, porque, pelo contrário, nós estamos a aumentar a desconfiança, porque não tivemos o cuidado de parar para refletir e deixar mastigar aquilo, ou seja, aquilo que é o trabalho de um jornalista. É evidente que nós temos a informação espetáculo, lamentavelmente. Vivemos numa sociedade mediatizada, o problema é da informação, tornou-se um espetáculo, de repente os jornalistas tornaram-se palhaços, porque de facto o que eles querem é visibilidade, o que eles querem é o nome na pantalha, o que eles querem é ser comentados na rua, o que eles querem é os coquetéis e não sei o quê. Pá, não interessa. Ou seja, o jornalista deixou de ser o ser que faz a ligação entre as pessoas e a notícia, para ser ele próprio notícia. Isto é um disparate e perverteu completamente, e perverte diariamente completamente a lógica da informação e da comunicação. José Carlos Sousa, eu ia lhe pedir para que pudesse concluir, para depois também... Não, com certeza. Eu ia passar por... Isto, quando se começa a falar nisto, há muita coisa para dizer. Mas pronto, vou concluir. Eu gostaria, sim, apenas para concluir e para dar passagem, fazer aqui uma leitura muito rápida, da última encíclica do Papa Francisco. Ele diz a determinado ponto o seguinte: é verdade que uma tragédia global como a pandemia da Covid-19 despertou por algum tempo a consciência de sermos uma comunidade mundial que viaja no mesmo barco, onde o mal de um prejudica todos. Recordamos-nos de que ninguém se salva sozinho, que só é possível salvarmos juntos. O mundo avançava implacavelmente para uma economia que, utilizando os progressos tecnológicos, procurava reduzir os custos humanos e alguns pretendiam fazer-nos crer que era suficiente a liberdade de mercado para garantir tudo. Se tudo está interligado, é difícil pensar que este desastre mundial não tenha a ver com a nossa maneira de encarar a realidade, pretender ser senhores absolutos da própria vida e de tudo o que existe. Isto permite refletir bastante sobre o que estamos a conversar. Obrigadíssimo, depois vamos ter ainda a oportunidade de voltar a conversar consigo. Eu passava então agora a palavra ao professor Pedro Teixeira, que vai partilhar o ecrã. Já tem permissão. Estamos a ouvi-lo já. Ok, perfeito. Muito obrigado, boa noite. Eu cumprimento todas as pessoas presentes. Começo também por agradecer o gentil convite que me foi endereçado para estar aqui presente, pelo André, pelo Pedro, por todo o fórum. Perante este desafio de refletir sobre a questão da comunicação e da confiança, se isto será ou não uma equação impossível, eu comecei a refletir sobre isto e quando dei por ela estava a fazer aqui uns apontamentos num papel e pensei que tentar pôr isto num PowerPoint talvez ajudasse a transmitir a ideia. E, portanto, se me permitem, eu vou tentar aqui fazer uma partilha de ecrã, em que vou tentar fazer então aqui uma pequena apresentação. Vamos ver se isto está a funcionar. Já estamos a ver. Estamos a ver. Isto Sim. Está muito complexo, isto deveria estar a aparecer gradualmente, mas eu vou-me tentar posicionar aqui alguns. Bom, primeira nota. Da minha parte, houve aqui uma tentativa de, efetivamente, desenvolver algum tipo de equação. Eu não sei se é uma equação impossível ou não, eu tentarei tirar daqui algumas conclusões. Claro que quando eu estou a falar aqui de equação, eu estou a falar numa perspectiva metafórica. Antes que alguém da matemática me venha dizer isso do ponto de vista matemático não está preciso, não está correto, nem do ponto de vista matemático, nem estatístico. O objetivo não é esse. Peço-vos que encarem isto apenas como uma representação gráfica de um conjunto de ideias para ilustrar alguns pensamentos. Nada mais do que isso. Então eu comecei por tentar identificar aqui alguns atores que vão tendo espaço e que têm responsabilidades nesta área da comunicação. E comecei por encontrar os jornalistas, os políticos e os especialistas. E fui-me dando conta que a atividade combinada, o somatório da atividade de todos estes atores, de alguma forma determina ou contribui para as questões da confiança. Dei-me depois conta que cada um deles tem ali uma espécie de coeficiente
de atuação, uma espécie de agenda que de alguma forma é o motor da sua atuação, não é? Então ali nos jornalistas, na comunicação social, as televisões, as rádios, os jornais, encontrei a questão das audiências, a importância de ganhar audiências. E ao ganhar as audiências, muitas vezes a gestão da agenda que se faz é uma gestão que é feita em torno do medo. E o exemplo paradigmático que tivemos disto foi em fevereiro de 2020. Durante o mês de fevereiro, todos nós fomos vendo gradualmente, as notícias que vinham da chegada do vírus à Europa, nomeadamente à Itália. E aquelas notícias que entraram pelo mês de março adentro com esta questão muito patente aqui do medo, de algo que estaria aí possivelmente a chegar. Pois na questão dos políticos, não se trata de ganhar audiências, trata-se de ganhar eleições. E para ganhar eleições, muitas vezes aqui a gestão da agenda é muito feita em torno das questões da culpa. Da culpa por fins de reputação. E nós também fomos vendo isto, de alguma forma, no decorrer desta pandemia. Quando, de alguma forma, as coisas não estavam a correr bem, porque a população não se estava a comportar devidamente. Quando as coisas corriam bem, porque, obviamente, as medidas que foram implementadas eram as mais adequadas e, portanto, os números desceram. E, portanto, esta gestão também, de alguma forma, transpareceu para a comunicação. E depois temos a figura dos especialistas. E a questão dos especialistas também está muito relacionada não com ganhar audiências, não com ganhar eleições, mas com ganhar estatuto. E aqui a reputação que é feita em torno das questões da credibilidade. Está a ser credível naquilo que é dito e naquilo que é transmitido. E aqui neste ponto eu esforcei-me para tentar encontrar também aqui algum exemplo paradigmático. E parece-me que o principal exemplo que eu consigo encontrar aqui é que este beta foi quase nulo. E o problema aqui é que se o beta for nulo, o papel deste interveniente quase que desaparece. E aqui houve realmente um conjunto de dificuldades. Foi apontado há pouco pelo José quando dizia não foi criado um gabinete de crise. Não temos um grupo de especialistas a trabalhar nisto. Então temos participações muito pontuais, muito descoordenadas. Não há uma estratégia a este nível de transmissão da informação. E isso talvez seja parte do problema. Depois dei-me conta que estes três intervenientes, os jornalistas, os políticos e os especialistas, não são os únicos. Há um quarto cuja influência não pode de todo ser menosprezada, porque o seu efeito não é aditivo, pelo contrário, é multiplicador. E incide sobre todos estes três, que é o papel dos comentadores. E os comentadores estão por todo lado, não são só os comentadores televisivos, são os comentadores de Facebook, não são só os comentadores de café, são os comentadores das redes sociais, todos são comentadores. E o problema dos comentadores é que eles não querem nem ganhar audiências, nem eleições, nem estatuto, eles querem ganhar likes, querem ganhar gostos. E aqui a agenda gera-se muitas vezes em torno das questões da dúvida. Lançar a dúvida. Não, isso não é bem assim, há uma outra forma de ver isto. Não, essa informação não é correta. E este semear da dúvida, neste efeito multiplicador sobre estes três intervenientes, os jornalistas, os políticos e os especialistas, tem um potencial tremendo, que não pode ser de todo ignorado. O papel das redes sociais e dos comentadores em 2020 e 2021 não pode ser ignorado. Deixar isto em vazio é dar ainda mais amplitude ao fenómeno. E, portanto, parece-me que isto aqui foi parte do problema. Então, encontrei estes elementos que, de alguma forma, se jogam ali como determinantes da confiança. E depois dei-me conta que, mas a confiança é muito importante. Mas a confiança, será a confiança o nosso fim último? A questão aqui é a confiança, nós queremos que as pessoas estejam confiantes. Há tipos de comunicação que são todas elas vocacionadas para isto. A comunicação de crise, numa determinada área de relações públicas, pretende apenas e só recuperar a reputação de intervenientes envolvidos numa crise. E, portanto, tem como fim último recuperar a confiança. Mas não é isso que nós pretendemos. A nossa preocupação é a saúde das populações. E para que haja saúde das populações ocorra, e quando falamos em saúde das populações, podemos mensurar isto em mortalidade, em morbilidade, em qualidade de vida, seja por Covid ou por não Covid. Ora, para que isso aconteça tem que haver confiança.
Se não houver confiança, realmente a questão fica comprometida. Daí que a confiança seja tão importante. E quando terminei esta reflexão toda, olhei para a equação e cheguei a esta conclusão. Falta-me aqui um elemento qualquer. Falta-me aqui um elemento. À falta de outra designação, eu pus ali aquela que é Centro de Controlo de Doenças. O que é que eu quero dizer com isto? Falta-nos um interveniente que esteja focado não em ganhar likes, não em ganhar audiências, não em ganhar eleições, nem em ganhar estatuto, mas que tenha como sua missão primeira e última, de forma independente, competente e comprometida, ganhar vidas. E que faça a gestão do risco. Que faça a gestão da agenda da comunicação do risco. E que faça isso contrabalanceando tudo quanto é feito em termos de comunicação por todos os outros atores que estão naquela equação. Como é que este ator entra naquela equação? Eu não sei como é que expressaria isto em termos matemáticos. Talvez fosse uma espécie de rácio em que os dois elementos têm que se contrabalancear um ao outro. Porque se não houver aqui esta intervenção que esteja continuada e que seja totalmente focada neste trabalho, nós vamos continuar a ter grandes problemas ao nível da transmissão da mensagem, da confiança e da gestão do risco envolvendo a população nessa gestão do risco. Porque aqui o grande elemento não é só uma questão de percepção do risco, é muito mais do que isto. Nós temos que esperar que haja, da parte da população, um sentido de autoeficácia, um sentido de esperança associado a isso, ou seja, a crença de que cada um de nós tem um papel ativo nisto. Seja mudando comportamentos, adotando comportamentos de prevenção, seja compreendendo até que ponto é que a vacinação é ou não um elemento determinante e aceitar ou não aceitar essa vacinação. Se as pessoas não acreditarem que estão um agente ativo, que tem um papel na resolução do problema, se elas forem tratadas como sendo agentes passivos que se limitam a receber comunicações e medidas que são impostas, não as vamos conseguir envolver na solução do problema. E é isso que parece que também tem faltado muito e que faz com que as pessoas desenvolvam ainda maiores níveis de desconfiança, porque sentem que não estão a ser envolvidas e daquilo que vão vendo, das mensagens que são passadas pelos diferentes atores, fica realmente uma sensação de que parece que ninguém sabe muito bem o que é que está aqui a fazer. Porque realmente são muitos intervenientes, todos eles estão a gerir agendas diferentes e eu partilho totalmente daquilo que foi dito pelo José na primeira intervenção. Ainda hoje, passado um ano, não compreendo como é que não foi no mês de janeiro, nem no mês de fevereiro, nem no mês de março, nem no mês de abril, nem nos meses seguintes, até hoje, ainda não foi criado um gabinete de crise com uma equipa multidisciplinar a trabalhar a tempo inteiro para ajudar a resolver este problema da pandemia, seja do ponto de vista da comunicação, seja do ponto de vista das medidas que é necessário tomar, que não são estritamente clínicas, do ponto de vista da saúde, não são estritamente hospitalares, são muito mais do que camas em unidades de cuidados intensivos. É bom contar as camas, é bom fazer o reforço logístico da capacidade instalada, mas tem que haver medidas que até vão para além da saúde, tem que haver medidas de apoio à população, de nível social, de nível económico, porque a pandemia é um fenómeno muito mais vasto do que um problema estritamente clínico. E esse trabalho parece-me que foi pouco feito. E, portanto, olhando para tudo isto, a minha conclusão final foi: eu não sei se esta equação é impossível. O que me parece é que tem sido uma equação incompleta, porque há elementos que se têm pautado pela ausência ou por pouca intervenção. E isso está a condicionar gravemente o sucesso ou insucesso que estamos a ter na gestão de todo este processo. E com isto termino aqui a minha exposição e agradeço a vossa atenção e passo Obrigadíssimo, a palavra ao Pedro. professor. Obrigado. Eu passaria então agora a palavra ao Francisco Sena Santos. Francisco tem o microfone desligado. Tem que ligar o microfone. Francisco tem que ligar o microfone.
Boa noite, peço desculpa por esta falha, uma falha que me remete, é um gosto estar aqui com todos, uma falha que me remete para aquilo que me parece ser o problema fundamental que tivemos nestes 13 meses, falta de profissionalismo. Nós estamos profissionalismo em dois planos, o profissionalismo na comunicação, o profissionalismo no jornalismo. E distingue estes dois campos, a comunicação institucional e a comunicação jornalística. Nós, ao longo deste mais de um ano, tivemos proliferação de opinião, confusão e muito escassa informação. Há aqui, felizmente, neste momento já há trabalhos académicos a serem desenvolvidos em torno, o que eu sei da comunicação jornalística neste período Covid. Certamente haverá também da comunicação institucional no tempo da pandemia. Houve um tempo em que as equipas de futebol, a seleção portuguesa não ganhava, como tem ganho nesta última década, e então dizia-se que o país estava cheio de treinadores de bancada. Neste momento está cheio de, neste último ano ficou cheio de epidemiologistas de bancada. Programas tipo com o formato de antena aberta, de fórum, sem que haja alguém a repor o rigor da informação, instalaram uma confusão generalizada. Gostava de abordar aqui. Nós tivemos neste ano, nós tivemos poluição discursiva e poluição visual. Ao falar na poluição visual, estou a pensar sobretudo nas poderosas televisões, que são necessariamente o meio principal de comunicação, apesar das redes sociais. As televisões chegam a mais gente do que as redes sociais. E distingo as televisões das rádios e da imprensa, designadamente a imprensa online, onde sinto que houve uma certa contenção. Nas televisões houve uma orgia de exploração deste tema de uma forma não rigorosa, e a proliferação de opinião alguma politizada. Eu gostava de separar aqui os dois planos, a comunicação institucional da comunicação jornalística. Gostei imenso do que ouvi, e acompanho o que ouvi os meus dois companheiros nesta discussão. Tenho, em relação com o Zé Cândido, tenho uma diferença pontual. Não espero que sejam os jornalistas a tratar a comunicação institucional, embora os exemplos que ele trouxe, do Mega e do Carlos Cruz, sejam muito certeiros. Há as escolas de comunicação formam profissionais de comunicação institucional, e seria desejável que eles pusessem em ordem e que parassem com absurdas conferências de imprensa que só servem para instalar confiança. Do lado institucional, nós tivemos, não quero eu vincular-me a preferências, mas tivemos de facto o Presidente da República, que fez uma comunicação, eu quase que diria que técnica, o discurso técnico, rigoroso, diria mesmo que fiável, a comunicação sem serpentinas, sem serpentear, veio do Presidente da República, em que o discurso dele, os sucessivos discursos dele, sobretudo nas comunicações formais, foram discursos formais rigorosos. Quase tudo mais foi fugidio. Abro uma exceção que me parece notável para um conjunto de, não gosto nada da expressão linha da frente, mas profissionais médicos mais na linha da frente. Eu não tenho nomes, João Gouveia, Ricardo Roncon, Fernando Maltês, que, lidando diretamente com o núcleo da emergência, nos trouxeram informação substancial, correta, que passou confiança. Mesmo nos momentos mais críticos, tivemos, através deles, através de médicos
cujo discurso não apareceu com contaminação política. Houve médicos que apareceram, geralmente dirigentes de associações profissionais, que apareceram com um discurso que se revelou a prazo político, com interesses politizados. Faltou-nos, ao longo destes 13 meses, um discurso de confiança rigoroso. Um exemplo, nem sequer pego nos casos de agora com a AstraZeneca. Houve momentos em que o país vivia preso aos números de quantos casos houve neste distrito ou neste concelho, e então tínhamos o VAR, por exemplo, a dizer que o número de casos era muito menor ou maior do que o revelado pela Direção-Geral de Saúde. Esta dessintonia é um fator espalhador de desconfiança na opinião pública. Em suma, a comunicação, com exceção de alguns profissionais de medicina, designadamente aqueles que estão a mexer diretamente com o tratamento dos doentes, daí vieram discursos de confiança, veio o discurso de confiança do Presidente da República. Isto em relação, a minha percepção, e aqui a análise é muito superficial, são constatações de um observador. Em relação à comunicação jornalística, aqui já é uma análise que passa pelo acompanhamento neste caso, 2 trabalhos académicos que estão precisamente a tratar isto. Nós estamos há 13 meses com a mesma notícia, até com as mesmas imagens. Imagens que passaram em abril, em maio, em junho, continuam a passar. Temos um discurso de exploração emocional, de pouquíssima informação, dá-se a palavra a pessoas que não têm informação consistente para transmitir e, no entanto, falam, opinam, voltamos. Há uma lógica há um loop de antenas abertas e fórum de pessoas que, apesar de com deficiente informação, ou insuficiente ou deficiente informação, falam e contribuem para a bola de neve da desinformação, portanto, da desconfiança. Há um problema do lado jornalístico. O modo como ficou exaurido um excelente núcleo de jornalistas especializados em saúde. À entrada deste século havia uma vintena de profissionais dedicadíssimos ao tema da saúde e que, nas diferentes redações, das rádios, das televisões, dos jornais, se ocupavam apenas do tratamento de assuntos relacionados com a saúde. E isso levava a que houvesse, diariamente, estou a pensar um caso, o Jorge Correia com a Antena 1, que todos os dias trazia a saúde. Houve alguma desproporção até porque os sistemas da saúde dominavam a abertura de noticiários, deixando para trás, muitas vezes, a informação económica, a informação social, cultural, as artes. Ou seja, a dedicação de um profissional, jornalista, a um tema, deu importância à informação sobre saúde. Falei no Jorge Correia, poderia falar na Isabel Pereira dos Santos. De todo esse lote de excelentes profissionais dedicados à saúde, sobram muito poucos e com reduzida importância nas diferentes redações. É muito relevante o trabalho da Paula Rebelo na RTP, na SIC encontramos gente que está... gente interessada, mas faltou quem nas diferentes redações pusesse ordem, tratasse de assegurar uma informação que tenha notícia. Nós não tivemos, que notícias é que tivemos? Tivemos números que não serviram para esclarecer. É curioso, eu por necessidade profissional vejo regularmente telejornais estrangeiros, diariamente da vizinhança. Da televisão espanhola, da televisão pública francesa, a France 2 e às vezes a RAI, para lá está, da BBC.
E reparei que, a dada altura, muito cedo, a France 2, o canal público francês, deixou de dar números, a não ser, digamos, uma vez por semana, manchas. Porquê? O que é que adianta? Os números alimentam debates, discussões, mas não esclarecem, os números perturbam e levam levam à desconfiança, levam à falta de rigor. Há 3 meses, em janeiro, nós tivemos, ao longo de 24 horas, as câmaras de todos os canais de televisão, porque funcionou o efeito de contaminação, também a contaminação da imagem. Tivemos todos os canais de televisão à porta do Hospital Santa Maria, ou frente à portaria do Hospital Santa Maria, a mostrar-nos as ambulâncias que se acumulavam, quase que num concurso. A que horas é que houve mais ambulâncias? 40, 45, 50? E faltou uma informação rigorosa, faltou explicar-nos com rigor o que é que estava a acontecer. Houve exploração daquela imagem, ou seja, tivemos sistematicamente exploração ia dizer informação, não é informação, tivemos de um entretenimento emocional e não tivemos informação. Falhou, por um lado, profissionalismo do lado da informação oficial, com exceção do Presidente da República. As conferências de imprensa do Primeiro-Ministro, o estilo do Primeiro-Ministro é um estilo muito coloquial. Ele tem dificuldades mesmo com o domínio da língua portuguesa, como nós sabemos. Mas as coisas foram muito voláteis e não serviram para assentar confiança. Eu interrogo-me sobre como é possível que um responsável por serviços de saúde, sabendo que necessariamente lhe ia ser perguntado, hoje iria ser perguntado sobre os casos em Portugal de coágulos. Foi dito que houve 2 casos em Portugal e no entanto, não havia um mínimo de informação que não viola nenhum código de privacidade, não havia informação sobre que idade têm, ou seja, o responsável não sabe. E isto instala uma enorme desconfiança. Ao longo destes 13 meses tivemos, sobretudo, desconfiança e tivemos falta de profissionalismo. Profissionalismo em comunicação por parte das entidades institucionais, da comunicação técnica mesmo, de comunicação política e técnica, e tivemos enormes cedências da parte dos jornalistas. A comunicação jornalística falhou. Por agora é isto que eu queria dizer. Muito obrigado, Francisco Sena Santos. Antes de abrir o debate à audiência, eu iria então pedir um breve comentário aos nossos 2 comentadores habituais, e começando pelo professor Adalberto. Bom, eu vou ser muito breve, porque nesta matéria tenho aqui e ali alguns conflitos de interesse, e de modo que vou ser prudente naquilo que vou dizer. Para já, uma saudação a todos, uma saudação muito especial a um bom amigo de há muitos anos, que eu já não vi há algum tempo, que é o Francisco Sena Santos, e portanto temos percursos comuns, aliás, com os grupos de jornalistas da saúde e com uma boa amiga comum que, entretanto, já não está connosco. Eu gostei muito das 3 intervenções. Foram, de facto, parabéns, Andreia, parabéns, Pedro, porque é um painel, de facto, muito interessante. E trago apenas aqui, antes do meu colega e amigo António Tavares falar, trago aqui 3 ou 4 reflexões. Eu sempre fui assim, é uma questão temperamental. Eu não tenho a tendência de ver a vida em tons de preto ou de branco, porque sempre entendi que a vida é um exercício de gradientes e de cambiantes, de cinzentos, entre cinzentos claros e cinzentos escuros. Portanto, não há, em nenhum domínio da nossa ação, não há, de facto, absolutos. Tudo é bastante relativo. Começando pelo Presidente da República. Eu não posso estar mais de acordo. Faço até o disclosure, toda a gente sabe que eu, para além de um apoiante e amigo e admirador do professor Marcelo Rebelo de Sousa, portanto, não tenho essa visão que o Francisco aqui referiu, mas faço aqui 2 comentários que mesmo o Presidente da República, e eu tive a ocasião até de o dizer pessoalmente,
em conversa informal, ele cometeu, em 2 momentos, 2 erros que foram relativamente relevantes. Foi a questão do milagre, na primavera de 2020, em que ele se deixou tomar pela vontade de dar ao povo e ao país um sentimento de confiança e de esperança. E nós muitos dissemos, Presidente, há uma coisa que eu lhe posso garantir. Milagres podem existir em Fátima, mas em pandemias nós não conhecemos nenhuns na história da humanidade centenária, milenar, nenhum tipo de milagre. E cometeu um segundo erro que ele próprio também reconheceu e se penalizou por isso, que foi aquela descrição das refeições no Natal, o almoço com os filhos e depois o jantar, e depois, que gerou ali naquele momento crítico uma enorme perturbação. De resto, concordo com o Francisco, é, do ponto de vista dos políticos, o exemplo que nós temos de rigor, sobretudo em discursos formais, quando ele faz as comunicações ao país, muito bem pensadas, muito bem refletidas, etc. Agora vamos a uma coisa que o José Cândido de Sousa disse, que é o profissionalismo. O profissionalismo não é um apanágio de uma profissão. Qualquer profissional, em qualquer atividade, tem, por dever ético e por dever, digamos, comportamental, tem que ser uma pessoa que faça bem aquilo que se propõe fazer. E, portanto, o jornalista tem que ser profissional, um médico, um engenheiro, um arquiteto. O que acontece é que aqui e ali, é verdade, o José Cândido de Sousa disse isso e penso que depois também o Francisco e o Pedro também terão referido, aqui e ali houve um excesso de amadorismo, que não é exatamente o contrário de incompetência nem de falta de profissionalismo. Houve uma espécie de, pronto, vamos andando, que isto, um toque daqui, um toque dali, a coisa vai se resolvendo. E, aliás, recordam-se, eu, enfim, em novembro ou dezembro do ano passado, no Expresso da Meia-Noite, fui o primeiro a criticar publicamente as conferências de imprensa conjuntas entre a Ministra e a Diretora-Geral, depois de eu ter feito no sítio certo, em bastidores, disse-o depois publicamente. E, de facto, foi arrepiado caminho, porque esta contaminação do político e do técnico não é boa, porque gera desconfiança nos 2 domínios. E a Diretora-Geral tem que estar, como a Autoridade de Saúde Nacional, tem que estar independente, ou pelo menos o povo não a tem que perceber como dependente ou instrumentalizada pela política. Agora, nunca como agora, nos tempos modernos, os gabinetes políticos tiveram tanto jornalista com carteira profissional. Nunca como agora. Aliás, o Francisco falou de um excelente exemplo que foi minha assessora, a Isabel Pereira Santos. E, portanto, não é por falta de competência instalada nos gabinetes que eu diria que a comunicação aqui e ali não funcionou melhor, porque nós temos bons profissionais de comunicação social, bons jornalistas nos gabinetes. Às vezes até, eu sei que alguns jornalistas cometem também alguns erros e levam a que os políticos confiantes na palavra do jornalista se exponham a coisas que não se deviam expor. E terminaria com uma reflexão final. A responsabilidade objetiva da comunicação social. Eu não tenho, nem nunca tive a ideia de que os poderes, sejam os quais forem, devem ter um instinto controlador, eu diria quase moralista, sobre como funciona uma profissão que tem regras próprias, que tem o seu código deontológico, como têm os médicos, os jornalistas. E, portanto, Deus me livre de dizer agora que a CMTV tem que fazer assim ou que a SIC Notícias tem que fazer assim. Mas, da mesma forma, se eu fosse editor ou chefe de redação de um órgão de comunicação social, eu não convidaria para discutir uma questão de direito constitucional um pasteleiro. Também não devo convidar para discutir uma matéria de saúde pública pessoas que chegaram à saúde pública a semana passada e que se deixam, vergonhosamente, do meu ponto de vista, intitular nos espaços públicos como especialistas em epidemiologia ou em saúde pública, que rigorosamente não são. O problema é duplo. O problema é de alguém que se deixa titular sobre um epíteto de algo que não tem, e outra coisa é a comunicação social. Eu não quero personalizar, até porque eu sei que isto é gravado e é partilhado publicamente, mas há meses longos que a comentadora residente num canal de televisão, que é a CMTV, tem para as questões de epidemiologia, é uma colega endocrinologista, com o devido respeito, que eu tenho muito respeito, com certeza não o conheço pessoalmente, mas é uma endocrinologista
que até penso que só faz atividade privada, que está há um ano a comentar as questões de saúde pública. E mais, os jornalistas acharam que um virologista é alguém que sabe de tratamento de vírus, de vacinas e de cercas sanitárias. E o que aconteceu foi que nós até temos um candidato agora autárquico que foi buscar um desses virologistas. Eu acho isso eticamente reprovável. Eu acho que alguém que esteve um ano no espaço público a tirar vantagem da mediatização não se deve agora aparecer ou apresentar como candidato político. Porque uma coisa seria o meu caso particular, que não posso despir o casaco de político, e até pelas funções que tive, ou que tenho, ou que possa vir a ter. E, portanto, quando as pessoas me veem, sabem que eu, além de médico e de experiência na saúde pública, sou político, de um partido. O Ricardo Batista Leite é político de um partido, e nessa condição, quando vai falar como político, e com o saber também de ser médico. Mas o que é facto é que houve aqui algumas coisas que não correram bem. Alguém que está dezenas de horas num canal televisivo a assumir perante a população uma posição de suposta independência técnica ou científica não deve aproveitar essa circunstância para depois a emprestar a uma atividade política no curtíssimo prazo. Não fica bem. E digo isto com a vontade, respeito as pessoas, conheço-as e respeito. Agora, a questão que se coloca também é esta, repare. Quando nós temos a discutir assuntos de saúde pública, não o professor Henrique Lopes, que aqui está à minha frente, no ecrã, que é o responsável pela Unidade de Saúde Pública da Universidade Católica Portuguesa, e que eu vi na televisão, por junto que me recordo, 3 ou 4 vezes neste último ano, compreende? É um bom exemplo de alguém que, se for mais vezes, vai habilitado a falar daquilo que sabe, estuda e investiga. Nós virámos, de facto, para um campo em que os virologistas transformaram-se numa espécie, não é verdade, dos gastrónomos das modernas pandemias. E, portanto, o facto de estudarem em laboratório qualquer tipo de vírus habilita-os a discutir intervenções em saúde pública, controle de pandemias, produção de medicamentos. Nem se vê a falar de vacinas, sequer especialistas na área do medicamento, eu não tenho visto. Agora, o problema não é de quem é convidado. Claro que, se a mim me vierem convidar para falar sobre astrofísica, eu delicadamente declino porque não me sinto habilitado a falar sobre astrofísica. Não faço a mínima ideia do que seja. Embora, na perspectiva política, há quem diga que os políticos falam de qualquer coisa em qualquer momento e, portanto, têm uma ideia sobre tudo. Agora, quando nós vamos apresentar um protagonista, um especialista, não é? O Leopoldo Matos falará muito bem de gastroenterologia porque é um eminente gastroenterologista da nossa praça. Mas seguramente que se o convidarem para falar sobre tuberculose, ele é capaz de dizer, não, desculpa, eu não vou porque não me sinto à vontade. E este é um problema também que José Cândido e Francisco Sena Santos, é um problema também da estrutura de meios e da estrutura mediática que se instalou. Que o Pedro, muito bem naquele slide, que apesar de me dizer como é que se consegue pôr no meio do slide, que isso para as aulas é fantástico. Eu queria aprender como é que se consegue pôr no meio do slide, no Zoom, que isso é uma coisa que já vou surpreender amanhã. Mas, portanto, a questão, ele chamou dos likes, chamou é que as televisões hoje em dia agridem as pessoas e vivem do sofrimento das pessoas. Eu estive na rua muitas vezes, porque as pessoas conhecem-me, interações com pessoas muito velhinhas, que quase a chorar, me vinham falar dos mortos diários na televisão. Pois o mercado da morte é um mercado muito competitivo na comunicação social especulativa moderna, como é um mercado da desgraça. Se vocês forem à televisão, compreendem, e tiverem uma boa capacidade de articular, e até uma boa presença física, e trabalharem no mercado da desgraça, vocês estão lá caídos todas as semanas. Sobretudo os catastrofologistas, que são especialistas em catástrofes, que estão sempre a anunciar o fim do mundo, estão inquietos com a possibilidade de nós virmos a ter imunidade de grupo e isto acabar. Já estão aflitos e a sangrar pelos cantos da boca à espera da quarta vaga. E querem lá saber que se as pessoas morreram muito ou morrem pouco, se os velhotes em casa estão com medo com a vacina da AstraZeneca, se tudo isto que é dito é moralmente violento, é uma ofensa, de facto, à moralidade das pessoas. Mas aí, para dançar um tango, meu caro Francisco, e José Cândido e Pedro, para dançar um tango são precisos dois. E, portanto, os artistas, temos um artista de um lado, temos um artista do outro. Como nós não podemos dar ordens, e ainda bem que isso sim é a liberdade de informação,
o que nós podemos, para concluir, ter esperança é que um dia a autorregulação possa funcionar. Mas termino como comecei. Quando os próprios políticos de todos os partidos, de todas as funções, acham que é essencial para o seu batismo de popularidade ir a programas do tipo da Cristina Ferreira, porque eu não tenho muita consideração, não conheço pessoalmente, mas é um programa onde eu não iria, porque não tenho jeito para cozinhar e não sei dizer coisas daqueles já, não sei dizer, e não gosto, quer dizer, acho que a minha vida privada é a minha vida privada. Mas quando todos lá vão, nós temos todo o processo, digamos, da degradação comunicacional está instalada. Porque às 2x3 é a mesma pessoa que vai fazer uma sardinhada ou uma coisa de atum, não é? Que as pessoas acham muita graça, que depois no dia seguinte vem anunciar que ficamos todos em casa fechados, um mês ou 2 meses. Portanto, olha, eu peço desculpa por me ter estendido, mas esta sessão está fantástica. Eu passava a palavra ao António Tavares e agradecer-vos muito pela vossa participação. Muito obrigado. Doutor António Tavares, boa noite. Boa noite. Obrigado. Eu queria, em primeiro lugar, cumprimentar todos, de forma particular os nossos convidados, a Canto Sousa, o Sena Santos e o Pedro Teixeira, e dizer que, obviamente, depois daquilo que o Adalberto Campos Fernandes disse, pouca coisa fica para comentar, mas acho que ainda deixou aqui 3 ou 4 coisas que eu acho que é importante, porque me identifiquei um bocadinho com tudo aquilo que foi dito. E a primeira é exatamente a confusão. Quando nós estamos num processo de desconfinamento, a comunicação que passa pelos mídias, nomeadamente pela televisão, é que vamos ter que confinar outra vez. E para quem está a trabalhar, para quem está com um grande esforço no campo da economia, ninguém percebe esta situação. Ao mesmo tempo, também a questão institucional, permitam-me que diga, foi um bocadinho a tentação de todos os políticos. Quer dizer, quando o Boris Johnson aparece também a falar, ou quando o próprio Macron apareceu a falar, ninguém resistiu à tentação. Eu penso que o único que não falou foi o rei de Espanha, isso de certeza absoluta, porque não teve tempo, no meio dos problemas que tem, também de vir falar. É evidente que o professor Marcelo ganha aqui um bocadinho, porque o professor Marcelo anda há muitos anos nisto, e vai gerindo isto de uma maneira que eu acho que é inteligente. Porque, já como foi dito aqui há um bocadinho pelo Sena Santos, o próprio Primeiro-Ministro não tem muita capacidade para este tipo de intervenção. Veja-se o que está a acontecer, por exemplo, com a vacina da AstraZeneca. Hoje falaram 3 responsáveis da área governamental, todos disseram uma coisa diferente. As pessoas em quem é que acreditam no militar, falam assim do militar. O homem da Task Force pôs-se um militar e ele vem com o camuflado e a malta diz, este pelo menos é coerente porque diz as coisas, obedece, tem hierarquia, tem não sei o quê, e tem tentado, embora outro dia, também lá foi ao pote, como se costuma dizer, também não resistiu à tentação de ir fardado com o camuflado para uma intervenção em direto. E uma das coisas que o Adalberto aqui há um bocadinho disse e que eu subscrevo plenamente é a capacidade com que alguns aproveitam para se promover neste momento. Porque há pessoas que passam tantas vezes, dizem tantas banalidades, e aí Pedro Teixeira, parabéns pela maneira como soube dissecar os vários players, que acabam depois por ser catapultados por lugares, não provavelmente por mérito, mas porque são muito conhecidos. E então isso é também algo que eu acho que fica muito marcante. Ao mesmo tempo, temos esta questão da guerra comercial das vacinas. Agora já está aí a vacina russa. Qualquer dia vem a chinesa. Hoje alguém dizia, mas a vacina russa ainda não foi aprovada pela entidade europeia do medicamento, e portanto há aqui tanta contradição, e no meio disto tudo eu fico extremamente triste porque sou apanhado aqui nisto devido à minha idade, que já hoje via numa daquelas bareletes que nos vão chegando dos mídias, idosa tem problemas com tomada de vacina, e depois vou ver a idade da idosa e ela tinha 60 anos, e fiquei claramente triste porque isto mostra bem o estado em que estamos. Terminava só com uma coisa, e penso que o Francisco Sena Santos, pessoa que eu me habituei a apreciar em termos de trabalho e folgo muito por saber que está agora na área do ensino, é que os jornalistas também não vão preparados para as entrevistas. E você, que sabe disso, percebe que eles vão dizendo as banalidades que acabaram de ler, vão fazendo as coisas que acabaram de ler, mas eu acho que isso também é um bocadinho geral hoje na vida política portuguesa, porque a agenda é feita pelo jornal. Aquilo que o jornal traz de manhã, a malta cola, depois outros colam atrás e andamos todos a falar da mesma coisa. Por isso, parabéns mais uma vez, porque acho que houve aqui uma discussão e uma apresentação séria e temos condições para fazer aqui um bocadinho de debate. Muito obrigado, Pedro. Obrigado.
Eu iria então agora abrir o debate à audiência. Para aqueles que não são, como costuma dizer, habituês, eu relembro quais são as normas que nós seguimos. Portanto, as pessoas estão habituadas a clicar na mão, mas para mim é complicado quando clicam na levantar a mão. Portanto, eu prefiro que quem quiser intervir, que vá ao bate-papo e escreva a palavra falar. E eu vou tomando nota pela ordem dos pedidos e vou dando, digamos, a palavra em função da ordem de inscrições. Portanto, quem quiser intervir é escrever a palavra falar no bate-papo. Não me digam que hoje não tenho ninguém. Doutor Pedro, antes Já tenho. Diga. Primeiro convidado, deixe-me só dizer de viva voz o que eu escrevi no bate-papo agora. Paradoxo europeu. Eu sou um europeu, até vos confesso que continuo a ter o sonho federal na cabeça, mas deve ser cada vez menos fazer parte de uma minoria. Mas ontem a presidência portuguesa, e bem, porque está a ser muito pressionada, resolveu pedir uma reunião de urgência, agora que o Zoom é mais fácil, dos ministros de saúde europeus. E nós pensámos, bom, vamos ter finalmente aqui alguma coisa de união Acabou a reunião, o ministro alemão anunciou que a Alemanha ia comprar vacina diretamente à Rússia. Portanto, talvez isso sirva para animar o debate. Eu acho que o Francisco Flores Rojo levantou a mão, pediu para falar. Eu agora tenho aqui também o Dr. Artur Mila. Mas quem é que levantou a mão? O professor Francisco Flores Rojo tinha levantado a mão. Está bem. Bem, então sou eu. Pode ser, avance. Estão a ouvir-me bem? Estamos. Não, agora não estamos a ouvi-lo. Já está a ouvir agora? Sim, agora está certo, já estamos a ouvir. Bem, boa noite a todos mais uma vez. O tema da comunicação em saúde, ao longo dos últimos 20 anos, tem sido completamente menosprezado, porque entre os profissionais da saúde não há preparação, tecnicamente falando, para, a não ser lá nas questões interpessoais, médico com doente, enfermeiro com doente, self-made man para cada uma das diferentes intervenções que fazem ao longo da vida profissional. A comunicação em saúde foi assumida quase sempre como uma comunicação de crise. Sempre que havia um problema no hospital, sempre que havia um problema num qualquer acidente, de uma urgência, entupimento de uma urgência, lá vinha a imprensa escrita e, sobretudo, televisiva, e depois havia um assessor de imprensa, normalmente um ex-jornalista, que ia falar com um colega ou ex-colega para discutir o assunto, mas em situações muito graves. Recordam-se quando foi o professor Corrêa de Campos, do fecho das urgências, os problemas que houve, ficou bem claro que não havia uma preparação atempada, rigorosa e, sobretudo, bem sistematizada para não apenas informar, mas também, ao mesmo tempo, dissuadir tudo aquilo que viesse a lume de uma forma mais ou menos arquitetada. E, portanto, nos últimos 20 anos, nós não tivemos uma preparação sistemática para que houvesse uma comunicação em saúde positiva. Foi, acho que o Francisco Sena Santos que referiu, poucas pessoas se dedicam à comunicação em saúde. Até porque, como todas as coisas, é sempre normal. Uns falam em doenças, outros falam em patologias, mas não há uma sistematização bem clara do que é preciso comunicar para os diferentes segmentos de aulas. E, sobretudo, nos últimos 5 anos, com o incremento da comunicação multimídia, portanto, da comunicação direta, a comunicação scripto, informal, a comunicação vídeo e, por último, a comunicação multimídia com redes sociais, então tornou-se uma verdadeira catástrofe a comunicação em saúde. No meio disto tudo, a pandemia e aquilo que aconteceu agora, e na Europa isso é bem visível, em todos os níveis, que é preciso mais coordenação, a comunicação em saúde tornou-se, sobretudo, a comunicação dos momentos maus. Portanto, não há pedagogia em saúde.
E aqui os dois erros fundamentais que eu acho que os nossos diferentes interventores, os três convidados já tocaram e que o professor Alberto também já referiu, é, por um lado, a forma mais ou menos voluntarista como o Ministério da Saúde, a Direção-Geral de Saúde, se disponibilizaram para ir dissuadindo, não muitas vezes político, que era o que é que ia acontecer. E, portanto, a questão era mais da natureza política em geral do que política da saúde. E este aspecto ficou muitas vezes muito claro pela falta de rigor com que se respondia, por exemplo, porque é que os dados não são transparentes, porque é que os dados não estão certos, etc. Nunca havia uma explicação. Portanto, isto chama-se anticomunicação e até mesmo amadorismo na comunicação. A outra dimensão, e essa aí me parece que é muito crítica, é de que este tema que vivemos atualmente da saúde veio evidenciar que os problemas da saúde não são problemas separados, por exemplo, do problema do social. Até agora, poucas vezes se tenha conseguido encontrar interventores, pessoas que assumam sempre a perspectiva multidisciplinar. Ora, a comunicação em saúde, depois desta pandemia, durante esta pandemia, depois desta pandemia, é cada vez mais evidente que é uma questão multidisciplinar. É uma questão em que não basta ter um jornalista que telefona, manda umas mensagens, está num grupo do WhatsApp, nem basta ser um médico que de repente, porque comunica bem, fala bem, tem a perspectiva multimídia e sobretudo a reputação é a coisa mais importante, a par da confiança, como o Pedro há pouco naquela magnífica que apareceu, uma das formas do Einstein, como ele especificou o que é que está em causa, a confiança não existe. Neste momento há sobretudo um novo elemento sempre na comunicação, que é como gerir a desconfiança. O último exemplo, e para terminar, é o exemplo das vacinas. Bom, com a minha idade, a minha provectividade, já fui vacinado. Já fui vacinado e fui vacinado com a AstraZeneca. Bom, telefonei para uma agência funerária dizendo, olha, se por acaso acontecer alguma coisa, quero levar um ramo de flores roxas. E tem tudo tratado. Agora, a desconfiança que se instalou não é ao mesmo nível, é ao nível das pessoas, de uma forma geral, dos segmentos da classe baixa, da classe média baixa e muita da classe média, que representam 78% dos portugueses, têm uma desconfiança profunda sobre tudo isto. Ou já não vê televisão, quando tem Sport TV vai ver futebol, ou já não vê, ou já não ouve rádio, porque há tantas, mas que não desabafar permanente. Portanto, instalou-se, digamos, uma dificuldade muito grande em que, concluindo, até mesmo dois bons comunicadores, como é o caso do Sr. Presidente da República e do Sr. Primeiro-Ministro, têm sistematicamente deixado resvalar para a gestão de pormenores pouco importantes face àquilo que é fundamental, que é a confiança relativamente à forma como iremos olhar para o futuro. E, portanto, nunca há uma perspectiva de futuro, mas vamos tentar resolver pequenos problemas. E estes aspectos denotam claramente que o problema não é só de preparação, falta de formação, mas é, sobretudo, falta de nova perspectiva sobre o que é a comunicação em saúde, que está numa perspectiva completamente ultrapassada, muitas vezes, mas que é multidisciplinar e onde não é preciso criar uma task force para a comunicação. É de que as coisas vão evoluindo, vão tendo consolidação e que a nível académico sejam trabalhadas como deve ser e não apenas com os palpites que são mandados cá para fora sobre o tema. Obrigado. Eu passo então a palavra ao Dr. Artur Miller. Boa noite a todos. Antes de mais, queria parabenizar os nossos oradores e bem como o nosso painel residente. Eu inscrevi-me um pouco ao desafio do Dr. Pedro Serra Pinto, que de facto me interessa particularmente, tenho bastante apreço, até porque eu cheguei a escrever sobre isso no início de novembro, acabei agora até de partilhar o artigo com todos os participantes no bate-papo, mas na altura que eu escrevi até era na sequência de muito que havia falado sobre a app do Stay Away Covid,
e o desastre que foi tudo o que surgiu à volta dessa aplicação. E que, o que é que aconteceu? Como é que uma medida, que independentemente de não ser de acordo com as expectativas, foi de tal forma completamente, foi absurdo a forma como, depois de termos andado a trabalhar e investir, em termos de comunicação se arruinou completamente e hoje em dia até parece que nem sequer se aproveitou, nunca mais se falou em nada daquilo que era a app e vivemos neste imediatismo e neste correr atrás de um certo prejuízo, na minha opinião, sem conseguir aproveitar. Estou? Não sei se estão a ouvir. Estão a ouvir? Estou? Estamos a ouvir, estamos. Eu peço desculpa, pensei que pudesse não estar a ver. E o que eu estava-lhe a dizer então é que nós vivemos num certo imediatismo e que me acaba por me ter um pouco de impressão essa falta de cuidado e não conseguir aproveitar e por falta de comunicação. Eu concordo que existe falta de jornalistas que estejam dedicados ao tema da saúde, de facto eu acho que é um facto, mas ao mesmo tempo também eu acho que se devia definitivamente, dentro daquilo que é a comunicação, que eu também já apontei isso, acho que uma falha que houve na gestão desta pandemia foi não ter criado um gabinete de crise onde digamos, nós teríamos obrigatoriamente de ter pessoas que soubessem trabalhar a comunicação em saúde, e eu acho que a partir do momento em que nós sabemos e temos consciência daquilo que é a falta de literacia de saúde da nossa população, o hiato que se verificou aqui para conseguir, isto é, uma má comunicação para uma baixa literacia em saúde, temos os resultados que temos. Assumando a isso uma imprensa um pouco sensacionalista, e fico aqui um pouco por aqui, que é a título de exemplo, a jornalista vai perguntar a uma senhora se ela vai tomar a vacina da AstraZeneca, ela diz-lhe que vai, e ela pergunta, mas você sabe o que é que aconteceu às notícias? Ela diz que sim, e vai tomar a vacina, ela diz que sim, e a jornalista abandona e diz, então vamos falar com outra pessoa. E acho que é um exemplo paradigmático do que, de facto, é o que nós não precisamos para conseguirmos ultrapassar esta pandemia e dessa relação de confiança que necessitamos. Obrigado, Dr. Artur Mila. Nós estamos com alguns problemas com a internet, temos algumas quebras e até mesmo de imagem, mas eu penso que continuam a ouvir, correto? Sim. Sim. Sim, eu peço desculpa, não sei se é daqui também. Eu penso que é uma coisa geral, ou seja, está-nos a afetar a todos. Eu então iria agora passar a fazer uma última ronda. Pedro, o Dr. Domingos Nascimento também pediu para falar. Pronto. Ainda bem que me chamaste a atenção. Só algo mesmo muito rápido. A comunicação teve um papel relevantíssimo nas percepções das pessoas, percepções negativas e positivas relativamente ao que estava a acontecer. E a verdade é que eu acho que é importante nós medirmos muito rapidamente o efeito nocebo da comunicação e, eventualmente, também o efeito placebo da comunicação. Nós tivemos pessoas em pânico, com contextos de saúde mental complexos, porque a comunicação foi terrível, foi desorganizada e não teve em conta os públicos que estavam a assistir a essa comunicação. Para algumas pessoas, a comunicação que foi desenvolvida pelas pessoas responsáveis por este país, nomeadamente na área da saúde, não teve em conta a literacia, conforme já foi falado, e a literacia em saúde, mas também a literacia em geral. E isto provocou doenças muito complexas. Por exemplo, eu estou a falar do interior, estou a falar do Douro, e nós temos um projeto que trabalha junto das pessoas mais idosas, e o grande problema foi os traumas, o medo, a falta de confiança e a desorganização mental dessas pessoas, porque não percebiam o que é que estava a acontecer e os números eram muito complexos de ler por essas pessoas. Podíamos ter usado dinâmicas iconográficas que permitiriam ajudar melhor essas pessoas a perceber o que é que estava a acontecer no país. Muito obrigado. Muito obrigado, Domingos Nascimento. Eu gostaria então de ouvir novamente os nossos convidados e até com uma questão que é a seguinte, ou seja, já aqui hoje foi falado que realmente nós temos bons profissionais de comunicação,
já se falou aqui, aquilo que eu percebi, e é uma opinião unânime, de que a comunicação não tem sido boa. E, portanto, a pergunta que eu tinha é assim, no fundo, a quem é que aproveita esta má comunicação? E eu, pronto, seguindo a ordem inversa, eu começaria pelo José Cândido Sousa. A quem é que aproveita? Eu tenho dificuldade em responder a isso porque certamente não aproveita a ninguém, que ninguém sai bem nesta fotografia. Eu acho que o problema hoje põe-se de uma forma que se calhar não tem a ver sequer com a comunicação. Comunicação da forma como nós estamos aqui a procurar debater. Eu acho que isto tem mais a ver com a participação no exercício da democracia. Eu acho que existe uma fraca participação na vida social, na vida comunitária. Eu gostaria de ver mais, por exemplo, havia aqui uma possibilidade de fazer um contraponto a esta confusão, que era uma participação cívica e de cidadania de grupos que não estivessem alinhados politicamente e que pudessem servir e formar-se como forças de pressão que pudessem contrabalançar com esta loucura provocada pelo mediatismo da participação política e das participações corporativas. Porque, no fundo, nós estamos reféns de uma política espetáculo, de um corporativismo espetáculo. Hoje em dia, tudo aquilo que não aparece, não é. Isto não é admissível e, portanto, eu penso que é importante que as pessoas que têm uma certa noção e responsabilidade social que a exerçam de uma forma desalinhada. E o que é que eu quero dizer com isto desalinhada? Uma forma de participação cívica que possa ser contraponto aos poderes. Não é substituir-se aos poderes, é uma espécie de grupos que possam mostrar cartão amarelo e às vezes o cartão vermelho à forma completamente desconexa, antissocial e que prejudica fortemente o interesse de todos. E o problema aqui é que não são o interesse de alguns, é o interesse de todos, o problema é o interesse de todos. E parece que muitas vezes quando ouvimos cada uma das partes, parece que estão a falar apenas para eles e não estão a falar para todos. E, portanto, não há uma preocupação genuína de as pessoas se fazerem entender, sejam os responsáveis políticos, sejam os responsáveis de saúde, neste caso vertente. Existe demasiado exibicionismo, existe um grande problema de afirmação de estatuto, como alguém referia há bocado, e é verdade. É uma espécie de oportunidade dos tais 15 minutos de fama, que toda a gente quer aproveitar os tais 15 minutos, esquecendo-se que 99,9% desaparece logo a seguir e que nada de substantivo ficou. Eu apelava de alguma forma para esta necessidade de haver responsabilidade social, haver uma noção da responsabilidade social e que ela se efetive e se traduza em comportamentos, palavras e obras. E em termos daquilo que me interessa pessoalmente, que é a minha profissão, e Francisco, tu tens um papel importante nesta área, eu apelava para a necessidade de recuperar aquilo que nós tínhamos há 40 anos atrás, que era os nossos dramas nessa altura, é se éramos rigorosos, se éramos éticos e se éramos objetivos. Epá, eu pergunto, onde é que está tudo isto hoje? Onde é que está a isenção? Onde é que está a objetividade? Onde é que está o rigor? Onde é que está a ética? Onde é que estão os valores que sustentam a profissão? Lamento. Certamente que há profissionais de qualidade e eu não estou a pôr em causa a qualidade de ninguém. Não sou sequer capaz nem competente para o fazer. Mas onde é que estão? Eu pergunto, onde é que se vê? Onde é que se vê? Onde é que se exerce? E como é que se transmite essa realidade? E é isso que eu sinto muita falta. Nós éramos mais corporativos naquela altura e por isso tínhamos força.
E, de facto, hoje os jornalistas perderam força, perderam crédito social e perderam a possibilidade de serem interlocutores perante o poder. Logo, aí, passaram a ser marionetes. Epá, eu lamento imenso, infelizmente, custa muito ver colegas meus, jovens, que têm um mundo de sonhos, pegar a microfone a dizer baboseiras pode ser completamente patetas, porque os obrigam a estar ali a dizer baboseiras. Isto é incompreensível e não é um contributo sério e válido para a compreensão das coisas. Um amigo com quem eu troco, com quem converso frequentemente, diz que uma das grandes pechas que nós temos em termos nacionais é falta de organização e falta de planeamento. Ora, neste caso da saúde, e então quando se trata de saúde pública, isto é exatamente aquilo que não pode existir. É falta de organização e falta de planeamento. Agora, lamento imenso, o poder político organizado é que tem a responsabilidade primeira. E para dar a sequência há bocado àquela minha ideia de que quando eu referi o António Mega Ferreira na Expo 98 e o Carlos Cruz no 2004, que tanto que eu gostaria de ter hoje ainda vamos a tempo, tanto que eu gostaria de ter um Joaquim Letria a poder fazer a transmissão dessa responsabilidade da mensagem desse grupo de task force em relação ao problema da pandemia e dos problemas todos de ligação e transmissão da mensagem. Uma pessoa como ele, com crédito e com experiência, certamente faria passar a mensagem e estaria próximo das pessoas. Obrigadíssimo, José Cândido Sousa, pela sua participação neste debate. Eu passaria agora também, e já estamos mesmo perto da hora de acabarmos, eu passava a palavra ao professor Pedro Teixeira para um comentário muito breve e depois passaria então para um comentário final ao Francisco Sena Santos. Obrigado. Eu pegava de alguma forma nesta última ideia que foi aqui transmitida, não é? Nós estamos aqui a viver um período complexo. Nós entramos no século XXI numa crise de confiança generalizada. Portanto, esta questão do problema da crise de confiança que se acentuou no último ano com a pandemia não é um exclusivo da pandemia, é algo mais estrutural e que já vinha de trás. A crise de confiança nas instituições, aos mais diversos níveis, instituições financeiras, instituições políticas, instituições sociais, portanto, é um problema que se agravou e que não é de todo isento desta dinâmica das redes sociais. Aquela questão que há pouco falava dos comentadores e de como eles multiplicam todas as dinâmicas que existam. As redes sociais vieram ampliar o fenómeno da esfera pública e criar aqui, não sei se são novas dinâmicas, não serão necessariamente novas dinâmicas, mas veio ampliá-las, veio dar-lhes muito mais velocidade e muito mais dimensão. E isso realmente é um problema bem mais estrutural e bem mais complexo que merece aqui alguma atenção. Na área da comunicação da saúde, nós sabemos que há uma importância tremenda na questão da mensagem, não é? A mensagem certa, na pessoa certa, no momento certo, tem o potencial de salvar vidas. E isto falhou claramente. Falhou a mensagem certa, no momento certo, pela pessoa certa. Em vários momentos, há vários exemplos de que isso foi acontecendo. E creio que possa também ter que ver com isto. Há aqui diferentes abordagens de comunicação. Há pouco era mencionada, por exemplo, a questão da comunicação de crise, que já aconteceu em vários momentos, quando acontece realmente algo de inesperado. Esse tipo de comunicação tem um determinado fim e tem um determinado propósito. E, portanto, ela deve ser executada de uma determinada maneira. E esse fim, esse propósito tem que ver efetivamente com a reputação de todas as pessoas envolvidas. E tem um conjunto de princípios orientadores. Ser transparente, dizer a verdade, porque se tentar ocultar, a mentira tem sempre prazo de validade. E, portanto, isso depois vai jogar contra os atores. Mostrar com toda a transparência o que aconteceu, mas mostrar também que há uma vontade genuína de reparar o dano que possa ter sido causado. Este tipo de princípios orientadores são cruciais. Mas numa pandemia não nos basta a comunicação de crise. Tem que haver uma comunicação de risco. Porque a questão aqui é o risco. É conseguir transmitir às pessoas uma percepção adequada sobre o risco que estão a viver e a necessidade que têm de tomar decisões e de modificar os seus comportamentos em função desse risco e ajudá-las a tomar essas decisões. E aqui os princípios também são parecidos, é ser atempado, é ser transparente, mas há um fim que é completamente diferente. Não é recuperar a confiança, é levar as pessoas a gerirem bem este risco e a tomar as decisões certas.
E há uma diferença crucial entre estas duas abordagens de comunicação e saúde. É que a comunicação de crise surge face ao inesperado. Aconteceu um evento e, portanto, nós só podemos analisar esse evento quando ele surge. Dificilmente há grande preparação aqui, a não ser do ponto de vista técnico, comunicacional, perceber estes princípios orientadores, mas a massa que tem para se trabalhar é aquilo que acontece no momento. Comunicação de risco, não. Se houve coisa que me fez muita confusão neste último ano, do ponto de vista da comunicação, foi ter ouvido tantas vezes e repetidamente várias pessoas a dizer ninguém podia prever, não se sabia que isto ia acontecer. E a verdade é que, efetivamente, nunca ninguém tinha previsto que iria acontecer uma pandemia, a não ser os epidemiologistas. Ninguém previa em dezembro de 2020, em dezembro de 2019, que o problema poderia chegar a ser uma pandemia e a chegar a Portugal e a ter todas estas consequências, a não ser os epidemiologistas. Ninguém previa um conjunto de coisas, a não ser realmente um grupo muito restrito de pessoas. Mas é efetivamente possível prever. Muitas das coisas que aconteceram com a primeira onda, com a segunda onda, com a terceira onda e aquilo que poderá vir a acontecer com a quarta onda, é previsível, é antecipável. Da mesma forma que muitas das coisas que estamos a ver com as vacinas, era previsível. Era mais do que evidente que a partir do momento em que tivéssemos na vigilância farmacológica as vacinas a serem aplicadas na comunidade e que passássemos de números da casa dos milhares para a casa dos milhões de vacinas administradas, que iriam começar a aparecer casos notificados que iriam lançar suspeição e que iriam lançar dúvida. Tudo isto que está a acontecer, de alguma forma, era previsível. E o que me causa grande estranheza é que nada tenha sido preparado, nada tenha sido antecipado. Não só do ponto de vista da gestão destas situações, mas de comunicação à população, de criar alguma previsibilidade face ao que aí vinha. Com transparência, assumindo também os desconhecidos, mas dando a tranquilidade e a garantia de saber que mesmo aquilo que nós sabemos que não sabemos, porque sabemos que não sabemos, estamos a ter todo o cuidado para tentar saber. E assim que soubermos, vamos com toda a tranquilidade dizer-vos. Porque há muita estranheza que fica agora no ar. Eu recordo-me que ainda há umas semanas atrás, a dúvida era se a vacina da AstraZeneca deveria ser administrada a maiores de 65 anos. E agora acabam de nos comunicar que ela não vai ser dada às pessoas com menos de 60 anos. Isto parece tudo muito estranho. Mas de um ponto de vista técnico-científico, olhando para estes dados, olhando para o que está a surgir, esta decisão tem um certo enquadramento, ela é compreensível. É possível desconstruir isto e passar essa mensagem, explicar às pessoas porque é que isto aconteceu, porque é que de início pensávamos que o problema poderia estar nos mais velhos, mas agora afinal descobrimos que o problema a existir poderá estar nos mais novos. Mas se nada disto for feito, a única coisa que fica é a estranheza, é a dúvida. E isto suscita na população a ideia que ninguém sabe o que é que anda a fazer. E quando sempre as pessoas que têm estado têm tomado aqui, têm tido grandes responsabilidades no meio de tudo isto, têm dito que consecutivamente ninguém podia prever. Então realmente estamos perante uma situação bastante complexa de restauro da confiança que é necessária para conseguirmos chegar aos tais ganhos em saúde das populações. Porque a confiança não é um fim em si mesmo, é um meio para chegarmos a um fim. E é esse trabalho que creio que ainda fica aqui por fazer, e que esperemos que de alguma forma se consiga recuperar e que se consiga, acima de tudo, que se consigam retirar aqui estas lições à medida que o tempo vai passando. Outra coisa que também me causa muita estranheza é aquela ideia em que se diz haverá tempo para falar sobre isso, depois analisamos. Agora vamos deixar isto rolar. Não me parece que seja a forma mais prudente. A todo momento temos que ter mecanismos de análise e de reajuste. Porque se não reajustarmos, e se não fazemos a análise, corremos o risco de continuar em direção ao precipício. E isso seria o pior que nos poderia acontecer. Era não conseguirmos reajustar, mudar o rumo, reajustar as velas e adaptarmos àquilo que precisa de ser feito, à luz daquilo que já identificamos que não tem corrido tão bem. Obrigadíssimo, professor Pedro Teixeira. Eu iria passar agora a palavra ao Francisco Sena Santos para um comentário, para o último comentário final. Eu ia pedir que fosse breve, uma vez que já ultrapassámos o tempo. Francisco Sena Santos. Muito breve.
O falhanço que todos constatamos da comunicação jornalística neste ano é o resultado de uma acumulação de crises. A crise do modelo de negócio dos média, usando a forma portuguesa, que desde há 20 anos está a debilitar as diferentes redações. Como é que um jornal, uma televisão, como é que o trabalho jornalístico é sustentável? É um problema que está por resolver e que nos últimos 20 anos dizimou diariamente as redações portuguesas e que se agravou no tempo da Troika. A crise financeira, económica, social, dizimou ainda mais, empobreceu ainda mais as redações. O que é que emagreceu-as, afastou os melhores profissionais. Temos que, mesmo em jornais de referência, alguns dos grandes profissionais foram convidados a sair, ou seja, as empresas convidaram os seus melhores a saírem, e isto levou a que aquilo que é o género principal do jornalismo, a reportagem, fosse abandonado e trocado por aquilo que é uma pechincha, o que é barato, a opinião. Mandar um enviado especial a Cabo Delgado, sai caro, sai caríssimo. Quem diz a Cabo Delgado diz a Amazónia. Ter um comentador, em princípio, tem custos mínimos e, portanto, esse é um recurso que as televisões adotaram. E tivemos neste período, e aqui também entra o problema da confiança. O Zé Carlos falava no princípio na falta de contenção. Falta de contenção também na exposição. Nós tivemos o dirigente de uma associação médica passar na mesma noite, às vezes na mesma manhã, na mesma tarde, na mesma noite, fazer a ronda por todos os canais de televisão de notícias, e depois, ao fim deste ano, ele aparece com uma participação política como diretor de campanha. Isto abala a credibilidade do tempo imediatamente anterior, põe tudo em causa. E acho que isto tem que ser refletido, e é necessário até que as direções de informação dos diferentes meios possam refletir sobre isso. Para fechar com uma esperança, é imprescindível que seja desenvolvida uma formação em comunicação da saúde, uma formação para todos, para os jornalistas, também para os médicos, para que possa haver qualificação, para que possa haver profissionalismo na comunicação. Não basta ter intuição ou ter jeito para comunicar. Muito obrigado, Francisco Sena Santos. Eu quero agradecer o facto de ter aceitado o nosso convite e ter participado neste debate. Agradeço também aos outros oradores e também aos nossos comentadores habituais e, acima de tudo, às pessoas que tiveram ao longo desta hora e meia a assistir e a participar. Mais uma vez, em nome do Fórum, muito obrigado e boa noite.